Aleluia. Semana passada nós começamos uma série de mensagens chamados Relacionamentos Saudáveis. Quem lembra o que nós falamos ontem, na semana passada? Sobre a língua, né? Falamos sobre a língua. Infelizmente era para gravar e não gravou, mas eu vou pregá-la de novo e essas coisas a gente precisa repetir sempre, amém? Mas nós vamos continuar ministrando sobre relacionamentos saudáveis, porque nós acreditamos que uma célula, para crescer, ela precisa ter relacionamento, e esse relacionamento precisa ser saudável. É por isso que hoje o título é Relacionamentos Saudáveis, julgar ou não julgar. Julgar ou não julgar. Sabe, amados, a pergunta que eu faço a você é o seguinte: segundo a Bíblia, a gente deve julgar ou não deve julgar? E se eu falar para vocês que a resposta mais comum está errada? E se eu falar para você que a Bíblia manda julgar? E se eu falar para você que talvez o entendimento que nós tenhamos é só de um versículo? Às vezes a gente lê um versículo e o versículo mais comum é não julgueis e não será julgados, não condeneis, não será... E a gente lê só esse versículo e a gente pega só aquela parte e faz disso uma doutrina. E hoje talvez eu quero te escandalizar. Para ter relacionamento saudável, às vezes precisa ter julgamento. É por isso que o título, eu ia colocar lá, não julgar. E aí comecei a estudar um pouco a palavra de Deus, eu fiquei em dúvida. Julgar ou não julgar? Qual que deve ser nosso real posicionamento? Sabe, quando se fala em julgar, a primeira frase que nós lembramos é: não julgue para não ser julgado. Essa frase é uma verdade bíblica. Porém, as pessoas aprenderam o significado dessa passagem de forma errada e repetem isso religiosamente para justificar suas atitudes erradas, para que ninguém possa corrigi-la. Então assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você não tem que julgar a minha vida. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo do meu jeito. Quem é você para me julgar? A Bíblia manda você não me julgar. Será que é isso que a Bíblia manda mesmo? Sabe, queridos, o mau hábito das pessoas em relação à palavra de Deus é ler versículos, analisar eles individualmente ou fora de contexto. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Você vai ver que esse texto sobre julgamento está com base nessa palavra de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Vou falar de novo. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. É sempre bom você marcar isso na tua Bíblia, decorar esses versículos. Mateus 7, 1 e 2 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quando nós lemos esse texto, que tipo de julgamento é esse que Jesus está falando? Os versículos seguintes vão nos responder. Olha o versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Amém? Jesus começa a explicar: você não pode falar do outro se você tem algo na sua vida. Você não pode tentar corrigir o outro se você tem coisa para corrigir na tua vida. Ele está falando assim: como você pode ver um ciscozinho no olho do cara se tem uma trave no teu olho? Como você pode falar dos pecados do outro se tem os teus pecados? É isso que Jesus está falando. Então Jesus está falando assim: então não julgue o outro, porque se você julgar o outro, você também tem esse mesmo pecado, as pessoas também vão julgar você. Por isso que ele fala: não julgueis, não será julgado, porque com a medida que você julgar eles, as pessoas vão te julgar também.
Imagine se o Davi é o tesoureiro da igreja, e ele vive falando sobre dízimo, mas o Davi não é dizimista. E aí as pessoas descobrem que o Davi não é dizimista. Então ele vai ser julgado da mesma forma que ele julgou a outra pessoa. E é por isso que esse texto fala: não julgueis e não será julgado. Jesus falou sobre a atitude de apontar defeito em uma pessoa a partir da sua própria opinião, sem reconhecer os seus erros. Na justiça dos homens, querido, quando uma pessoa está perante um juiz, há duas possibilidades. Diga comigo, duas possibilidades. Diga: a absolvição. Diga mais forte: a absolvição e condenação. Um dos dois caminhos é sentenciado a partir do quê? A partir de leis, parâmetros definidos por quem? Pelo país, sabe? Tomando como referência aquele país. Existem coisas que nós fazemos no Brasil que não é permitido fora. Por exemplo, sabe como que se trata um ladrão no Irã? Você pega o ladrão, o que faz? Corta o dedo. Você imaginou se no Brasil tivesse essa lei? Ia ter um monte de gente maneta. Não ia ter nem braço mais, ia ter só cotoco. Então, o padrão de lei é de acordo com o território. Quantos aqui são cidadãos do céu? Vou perguntar aqui: quantos aqui são cidadãos do céu? Então qual é o nosso padrão de lei? Diga comigo: a Bíblia. Né? Todo país tem uma constituinte, uma constituição, algo que rege o país. No Brasil a gente não pode matar, se matar da cadeia. Então é a lei. A lei do cristão é a palavra do Senhor. A lei do servo do Senhor é a palavra. Sabe, queridos, ninguém gosta de ser corrigido. Por isso, não produz boas obras ou bons sentimentos. Ou seja, ser corrigido não agrada a alma. Quando a gente é corrigido, não é gostoso. Alguém já levou uma bronca e ficou feliz? Eu não gosto de levar bronca. Semana passada eu levei uma bronca. Não foi bom, não. Levar bronca nunca é bom. Você lembra de uma bronca da tua mãe que você lembra até hoje, assim? Uma bronca lá no passado. Eu lembro que a última surra que eu levei do meu pai, eu não chorei de dor. Eu chorei de vergonha. Por quê? Porque eu lembro, não tinha motivo mais para apanhar. Já tinha 16 anos, 15 anos, já era velhinho. E o pai foi lá, teve que me corrigir. Aliás, hoje é aniversário da dona Edna, gente. Depois vocês dão um abracinho nela, hein? Não é sempre que faz 59 anos, não. Né? Então, sabe, amados, a gente precisa entender que toda correção vem para o crescimento. Toda correção, a palavra nos ensina, né, que aquele que aceita a repreensão é sábio e prudente. Pastor, mas o que isso tem a ver com o julgamento? Já você vai entender. Abre a tua Bíblia em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, versículo 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Vamos ler na tua versão, eu leio na minha, vamos lá? O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Amém, queridos? Então quando nós aceitamos a repreensão, aceitamos ser corrigidos, a gente está adquirindo entendimento. A gente está ficando mais sábio. Olha o versículo 5 desse mesmo Provérbios 15. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo que o pai não pode mais falar com os filhos. E os filhos se acham no direito de não ouvir o pai, de ter sua própria vontade, seu próprio direito. Mas, queridos, a palavra está falando assim: você que não ouve a instrução do teu pai, você é um insensato. Eu lembro, o meu pai não foi criado na igreja. E eu ia para o bar com meu pai todos os dias. E todo dia eu via lá meu pai tomando
uma pinguinha. Aliás, meu pai tinha o coquetel molotov dele, assim. Ele tinha 2 pingas, uma cerveja e um Fernet. Era todo dia. E ele ia tomando. Tu virava e terminava com uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas. Quando eu comecei a ter 9, 10 anos, eu comecei a ter vontade de tomar cerveja. E meu pai falava, não. Você não pode. Mas você conhece menino, né, gente? Menino vai insistindo. Ah, mas se você pode, por que eu não posso? Ele falou assim, você quer? É. Tá bom, vou te dar hoje. Me levou para o bar, mandou servir 2 copos de oncinha. Olhou para mim e falou assim, eu dou, mas você tem que virar de uma vez. Que maldade, né, gente? Foi não cospe, engole. Você vai engolir agora. Pergunta se eu tomei pinga mais na minha vida, mas nunca mais aquela desgraça, né? Por quê? E aí aquele dia meu pai me falou assim, filho, teu pai não tem orgulho disso aqui. Teu pai tem um vício. Isso não é para você. Queridos, eu poderia ficar muito bravo, mas não, eu sabia que meu pai estava fazendo algo para o meu bem. Amém, queridos? É isso que a palavra está falando. O insensato despreza a instrução do seu pai. Vamos trazer isso aqui? Olha aqui para mim, querido, olha aqui para mim. Vamos trazer essa realidade para os nossos discipulados. Quantos aqui tem discipuladores sobre a sua vida? Quantos aqui tratam os seus discipuladores como pais? Nem todo mundo trata. Porque o pai, quando fala, a gente tem que obedecer. O meu pai, só num olharzinho torto, assim, eu já sabia quais seriam as consequências. Sabe? Isso aqui a palavra está falando assim, olha, não despreza a instrução. Não despreza. Olha Provérbios 15, versículo 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, o caminho. E o que odeia a repreensão, morrerá. Diga comigo, o que odeia, diga mais forte, o que odeia a correção, vai morrer. É desse jeito, não é? Ah, eu não gosto, mas ninguém gosta. Mas olha Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5. Abre a tua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Vamos ler? Lê na tua versão, leio na minha. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Queridos, eu amo provérbios. Uma vez o Davi perguntou para mim, provérbio é lei? Não, provérbios são conselhos. Amém? São conselhos. Você pode não ouvir a repreensão do sábio, mas você vai ter consequências. Querido, preste atenção numa coisa. Eu estou fazendo toda essa introdução para você me responder. Você deve julgar ou não deve julgar? Pense um pouquinho. Com que base tem que ser esse julgamento? De que forma tem que ser esse julgamento? Quando eu devo julgar? Quando eu devo expressar o meu conceito? Sabe o que acontece? Muita gente, por causa do não julgueis não será julgado, continua fazendo besteira. A vida é minha, o problema é meu, você não tem nada a ver com a minha vida. E raça é o tal do crente sem educação, que ele usa até a Bíblia para ser sem educação. Ninguém tem a vida, não julgueis. Quem é você para julgar? Aí a resposta tem que ser assim: eu sou aquele que não está cometendo aquilo que você está fazendo. Eu sou aquele que não está roubando. Eu sou aquele que tem um casamento na forma correta. Eu sou aquele que ensina meus filhos da forma correta. Quantos vão ser esses em nome de Jesus? É aquele que tem moral para falar alguma coisa. É aquele que tem moral para explicar alguma coisa. Eu vou confessar um pecado para vocês aqui agora. Estou sendo chamado para pregar em muita conferência. Mas eu quero falar para você que eu perdi a autoridade para falar sobre célula. Vou explicar para vocês por quê. Porque eu não posso ser hipócrita. E esse ano as nossas células não cresceram, esse ano nossas células diminuíram. Então eu não sou um mestre dos magos em célula. Eu estou aprendendo a cada dia. Uma igreja que eu fui ministrar esse final de semana, há um ano atrás eles tinham 8 células. Pasmem, esse ano eles estão com 25. Dá uma glória a Deus.
O ano passado a gente tinha 36. Nós estamos com 24. Então, eu não posso chegar e falar que eu sou o cara, porque eu tenho uma trave no meu olho. Qual é a trave do meu olho? As nossas células ainda não estão andando como deveriam andar, mas vão andar em nome de Jesus, eu creio. Vão multiplicar em nome. E o amém, eu acho que vocês não acreditaram. Vão andar em nome de Jesus, amém, igreja? Vão crescer. Eu acho que nós fizemos muita coisa errada no início que nós estamos resolvendo agora, mas daqui para frente vai crescer em nome de Jesus, amém? Então o que é isso? Eu não posso julgar meu irmão se eu tenho uma falha na mesma área dele, se eu tenho uma trave no meu olho. Eu não posso olhar o cisco no olho dele se eu tenho uma trave no meu olho. Porém, a palavra está falando assim, olha, aquele que não aceita a repreensão do seu pai é insensato. Como que um pai pode repreender um filho? A partir de um julgamento. Que julgamento é esse? A partir do julgamento que aquele filho está fazendo uma coisa errada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A partir do momento que eu entendo que aquele filho está fazendo uma coisa errada, eu vou emitir um parecer, eu vou emitir um julgamento. Sabe criança quando chega, eu estou passando por isso agora, criança quando chega com uma canetinha no estojo diferente da canetinha que você comprou? Porque lá em casa a gente vê até isso assim. Se chegou com uma canetinha e não foi a gente que comprou, quero saber o relatório, de onde veio essa caneta? Ah, o fulano me deu. Não, a gente não aceita mais esse negócio não, devolve o fulano. Qual é o julgamento que o pai está fazendo? Não, o que você precisa o teu pai te dá. Cuidado, a criança pode ser tentada a roubar, não pode, queridos? A criança pode ser tentada a pegar escondido. Todos nós fomos crianças, nós sabemos como funciona isso. O padrão moral deles ainda está sendo formado. Então, qual é o parecer que o pai dá? Olhou ali no estojo, tem uma canetinha diferente, ó, de quem que é essa caneta? Ah, o fulano me deu, devolve. Quantos estão me entendendo? O padrão de julgamento é a partir da realidade que você vive. Eu trabalhava com uma pessoa que até clipes ela devolvia. Ela pegava um clipes emprestado, ela ia lá devolver o clipes para você. Então quando eu pegava um clipes dela, eu não tinha coragem de não devolver um clipes. Eu tinha que devolver o clipes, porque o padrão moral dela é o quê? Um clipes tem que devolver. Por exemplo, se você vai no mercado e o cara te dá um troco errado, 10 centavos de troco errado, o que você faz? O meu padrão moral cristão vou lá e falo, ó, você me deu a mais. Não é esse? Mas isso é um julgamento. É um julgamento que eu faço da minha moral, da sua moral, da índole que nós temos. O Espírito Santo nos ensina, através da sua palavra, em Eclesiastes, que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção de um insensato. Queridos, é tão bom quando um discipulador pode corrigir um discípulo. E o discípulo ainda ouve, é melhor ainda. Fala a pessoa que está ao teu lado, fala assim, você é um discipulador cheio do Espírito Santo de Deus. Fala assim, então o Espírito Santo vai te ensinar a corrigir com amor o seu discípulo. Posso ouvir um amém? E aí, eu devo julgar ou não devo julgar? O que a palavra fala? Eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra fala que você tem que julgar. E agora eu vou mostrar para você que a palavra fala que você deve julgar. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Olha, capítulo 6, do versículo 2 ao 5, eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 6, do 2 ao 5. Não sabeis vós que os santos hão de julgar quem? Quem são os santos, querido? Nós. Olha o que Paulo está falando. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar nas coisas mínimas? Vou continuar. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-lo os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós, sábios, nem mesmo um,
que possa julgar os seus irmãos. Paulo está dando uma nos caras. Ele está falando assim, olha, quando ele fala desse julgamento aqui, está falando do reino milenar de Jesus, que nós vamos julgar o mundo. Porém, Paulo está falando assim, será que se a gente vai julgar nas coisas maiores dessa terra? Tem uma revelação de Paulo aqui, só fala aqui, que nós vamos julgar os anjos. Só fala aqui. Paulo está falando assim, se nós vamos julgar as coisas grandes do mundo, se nós vamos julgar os anjos, será que a gente não pode julgar as coisas pequenas dessa vida? Será que a gente não pode ajudar o irmão quando ele está fazendo coisa errada na sua família? A irmã quando não está respeitando o marido? A irmã quando não está sendo uma boa esposa? O filho quando está desobedecendo o pai? Será que nós não podemos? Mas Paulo acaba com eles. Paulo fala assim, mas eu vou falar para vocês que nessa igreja não tem ninguém pronto para isso. Mas de que igreja está falando, gente? Coríntios. Você lembra que essa é a igreja do amor? Você lembra que essa é a igreja dos dons? E Paulo está corrigindo eles. Logo, quero falar algo para vocês. Paulo está julgando eles ou não está julgando eles? Paulo já está julgando eles. Mas Paulo não tem trave no olho. Ele está olhando o cisco no olho dele e está falando assim, eu posso falar de vocês. Eu tenho capacidade de falar com você. Eu posso falar para vocês, vocês estão fazendo coisa errada. Essa é aquela mesma igreja que na hora da ceia, os ricos tinham muita comida e os pobres passavam fome. É essa mesma igreja. E Paulo está olhando para eles falando assim, será que vocês não entendem que vocês vão julgar as coisas grandes? Então está na hora de vocês começarem a arrumar as coisas pequenas. No versículo 2, Paulo está falando assim, que todos os santos, quer dizer, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, que tem uma vida santificada, diga comigo, santo, tem uma vida santificada. Porque quando eu falei todos os santos, todo mundo falou, é quem? Somos nós. Santo é quem tem vida santificada. O que é uma vida santificada? É uma vida separada para servir o mestre. Eu posso ouvir um amém? Olha a pessoa que está ao teu lado, o pastor está falando de você agora. Fala assim, o apóstolo Paulo está falando de você também. Fala, o apóstolo Paulo está falando de você. E está falando assim, olha, aqueles que são separados para Deus, vão julgar o mundo. Claro, no reino milenar de Cristo. E ele continua, por acaso, então somos indignos de julgar as atitudes e os desentendimentos das pessoas? Paulo falou, não, peraí. Nós precisamos ser dignos. Nós vamos julgar coisa maior. No versículo 3, Paulo ainda fala assim que o Espírito Santo, trouxe essa revelação para ele, que vai julgar os anjos. Aleluia. Mas Paulo termina falando para eles, olha, aqui na igreja de Corinto, não tem ninguém capaz de julgar. Queridos, deixa eu falar algo para você. Julgar é uma atribuição do cristão que obedece a Deus. Diga comigo, julgar. Diga mais forte, julgar é uma atribuição do cristão que obedece a Deus. Agora olha dentro da bolota dos olhos do teu irmão e pergunta, você está obedecendo a Deus? Pergunta para ele todas as áreas. Fala assim, tá cuidando? Está obedecendo? Está com integridade na sua vida? Está com integridade nas suas finanças? Está com integridade nos seus relacionamentos? Ah, Jesus. Porém, ninguém, nem que se julgue o mais obediente a Deus, pode realizar qualquer julgamento segundo a sua opinião. O nosso julgamento não pode ser segundo a nossa opinião, o que eu acho. E aí que nós vamos entrar na parte mais importante dessa palavra. Pastor, como ter relacionamentos saudáveis? Julgar ou não julgar? Se eu obedeço a Deus e eu posso emitir um julgamento com base na palavra de Deus, eu tenho autoridade para isso. Eu posso ouvir um amém? Agora, se eu estou vendo um irmão lá fazer coisa errada e eu também faço, eu vou ser um hipócrita a hora de corrigir o irmão. Se eu estou falando algo para vocês, cobrando algo de vocês, e chego na minha casa, eu faço tudo errado, aí sim, eu estou olhando para o cisco no olho teu,
mas estou esquecendo da trave do meu olho. Sabe, queridos? Deus não quer que você julgue pessoas pelo que você pensa. Ele espera que você julgue de acordo com a palavra dele, repreendendo a pessoa com amor. Diga comigo, repreender com amor. Olha para o teu irmão e fala, é com amor, irmão. Não é da paulada, não é da cajadada. Tem gente que julga e já mata a pessoa. Você lembra que tem absolvição e condenação? Tem gente julgando e condenando, botando na cruz. O julgamento é como? Com amor. É ensinar com amor. Para isso, você deve conhecer a palavra de Deus e mostrar para essa pessoa qual é a vontade dele em relação ao erro que essa pessoa está cometendo. É por isso, queridos, que nós tomamos um posicionamento. Isso está acontecendo e vai acontecer. Não existe mais discipulado sem Bíblia nessa igreja. Obrigado pelos 3 amém. Eu vou falar de novo. Não existe mais discipulado sem Bíblia nessa igreja. Amém? Se você está indo para o discipulado, não está levando a tua Bíblia, ou se o teu discipulador não está tratando Bíblia com você, pode reclamar para o discipulador dele. Pode reclamar. Discipulado é com Bíblia. Nós temos que aprender. Sabe por quê? Como que você vai ajudar o teu irmão se você não conhece a Bíblia? Como você vai falar alguma coisa para ele sobre mentira se você nem sabe onde está escrito na Bíblia? É por isso que para ter relacionamento saudável, queridos, não existe o eu acho, existe a Bíblia diz. Porque o eu acho dá margem para um monte de coisa, mas a Bíblia diz não dá margem para nada. A Bíblia diz, ponto final. Amém, igreja? Amém, igreja? A partir desse momento, quando, pastor? Quando nós conhecemos a Bíblia, estamos vendo um erro na vida do meu irmão, preste atenção. A partir desse momento, nós não podemos permitir que a omissão assuma o posicionamento de Jesus Cristo sobre a vida do irmão. O que é isso, pastor? Eu estou vendo o Davi fazendo coisa errada, estou vendo o Davi pecando, eu sei que isso é pecado, e eu me omito. Eu não confronto em amor, eu não trato da forma correta, eu não falo, meu irmão, desse jeito você vai para o inferno. E essa omissão é que tem sido a consequência do primeiro versículo que nós lemos. Não julgueis e não será julgados. E aí nós falamos, não, eu não tenho que julgar a vida do irmão, não. Não tem que falar nada para o irmão, não. Sabe, queridos, o Senhor ainda nos ensina que aquele que repreende o homem terá mais tarde a amizade do que aquele que fala falsamente. Aquele que repreende e ensina. Abre lá Provérbios capítulo 28, versículo 23. Provérbios 28, 23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a sua língua. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a sua língua. O que está falando? Em outras palavras, Deus não quer que você seja cúmplice de um pecado se omitindo. Olha a pessoa que está ao teu lado e fala, Deus não quer que você seja cúmplice de pecado. Fala para ele, então não se omita. Amém, igreja? O Senhor nos alerta em vários versículos sobre o pecado da omissão. Vou mostrar para vocês. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Êxodo 23, 1. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Êxodo 23, 1. O Senhor está ensinando que é pecado esse negócio de você se colocar junto com o ímpio e aceitar boato. Olha Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Não precisa abrir não, vou ler para você. Diz assim: aquele que, pois, sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos falar todos juntos? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete
pecado. Mais uma vez, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe que numa determinada atitude não está de acordo com a vontade de Deus, mas não se manifesta contra, você está se tornando cúmplice. E também comete pecado. Toda vez que você repreendeu o irmão, faça isso com amor. Faça isso com o desejo que o seu irmão aprenda e volte a andar no caminho correto. Paulo escreveu aos Coríntios que tudo que nós fizermos deve ser feito com amor. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, eu vou encerrar com isso. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Vamos ler todos juntos? 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Mais uma vez. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Aleluia. Obedeça a Deus. E seja sal e luz durante toda a sua vida, meu irmão. Obedeça. Sabe, amados, nós podemos agradecer ao Senhor Jesus por nos proporcionar mais um momento de meditar na palavra de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, interpretamos errado, entendemos errado e deixamos de fazer as coisas que são certas. Pastor, eu devo julgar ou não julgar? Relacionamentos saudáveis são baseados no julgamento de acordo com a palavra de Deus. Quando esse julgamento não é de acordo com a palavra de Deus, ou é o que você acha, o que você pensa, está errado. Agora, se esse julgamento parte da premissa que a palavra de Deus está falando assim, corrige, conserta, faz dessa forma, nunca tenha medo de corrigir alguém em amor, desde que essa correção esteja baseada na palavra de Deus. Amém, igreja? A correção é amor. A correção é amor. Um pai corrige um filho por quê? Porque o ama. O pai ensina o filho, o pai disciplina o filho por quê? Ama. Irmãos, o Asaf está na fase de não comer nada. Não comer nada. Nada, nem carne. Se bota um filé mignon, ele não vai comer. Põe uma picanha maturada, ele não vai gostar do negócio. Mas eu sei que ele precisa comer. E alguns dias atrás eu já contei isso para você. Eu coloquei um cronômetro e uma cinta na mesa. Ele falou assim, você tem 15 minutos para comer. Se não comer, vai apanhar. Você acha que eu gosto de fazer isso? Você acha que eu tenho prazer em fazer isso? Meu irmão, ele comeu em 5. Não precisei usar. No outro dia eu pus, ele já enrolou. E foi enrolando, foi enrolando. Hoje, nós fomos almoçar, ele olhou assim e falou, o que você quer? Ele falou, tudo da mesa. Não tinha cronômetro, não tinha cinta. É claro, ele não comeu tudo, mas ele tentou. Ele tentou e se esforçou para isso. Ele já entendeu e está entendendo. Você acha que um pai tem prazer em disciplinar o filho? Nunca. Mas se ele disciplina é porque ele o ama, porque ele quer o bem. Então, não julgueis, não será julgados. É quando você não tem moral para fazer. Quando você não vive uma vida de obediência. Quando você não vive uma vida que é luz, que é sal. Quando você não vive uma vida que pode falar assim, olha para mim. Sabe por quê? Sede santos, porque eu também sou santo. Quem falou isso? Pedro. Sede santos, também sou santo. Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para mim, vocês podem me copiar. Então se eu chego nesse posicionamento, nesse limiar de falar assim, olha, eu posso te corrigir sim, Caio. Sabe por quê, Caio? Porque eu vivo uma vida decente. Para de bater na tua mulher, cara. Trata ela com carinho. Trata ela com gentileza. Olha a cara dela.
Trata ela com gentileza. Agora, se eu faço isso e eu estou tratando a Vanessa com aspereza, já foi. Que o Espírito Santo possa trazer a luz dessa palavra ao nosso coração. Amém? Que Ele possa nos dar a direção. Relacionamentos saudáveis. Julgar ou não julgar? Quando o julgamento é com base na palavra de Deus e produz vida, glória a Deus. Que Deus levante uma geração de pessoas aqui nessa igreja que não serão inquisidores, mas que serão homens e mulheres que vão ensinar outros com amor, com doçura, com gentileza, e que têm uma vida irrepreensível diante da palavra do Senhor. Amém? Fique em pé. Nós já vamos encerrar, nós vamos entregar dízimos e ofertas. Alguém pega lá para o Davi o cesto, que o Davi não está podendo correr, gente. Pega lá, Marcão. Nós vamos orar, mas eu quero dar uma palavra para vocês. Hoje nós não conseguimos fazer o boletim, deu um problema na impressora e nós não conseguimos. Então é o seguinte, queridos, amanhã nós vamos estudar essa mesma palavra que eu dei aqui nas células, tá bom? Essa mesma palavra aqui de hoje vai ser a palavra que vai ser compartilhada nas células, ok, gente? Amém? Como que nós vamos fazer? Nós vamos mandar por WhatsApp, e à tarde vai ter aqui impresso na igreja. Então, se alguém precisar, passa aqui à tarde na igreja, fale com o teu supervisor, com a tua área, e eles vão dar um jeito aí, tá bom, queridos? Mas amanhã, pela manhã, nós já vamos estar produzindo isso aí, mandando por WhatsApp, mandando por e-mail, para quem precisar. Amém, queridos? Vamos entregar dízimos e ofertas ao Senhor. Prepare a tua oferta, prepare o teu dízimo ao Senhor. Aleluia. Deixa eu dar uma palavra para vocês entenderem quão importante é o quilo do amor. Presta atenção. Olha que bênção nosso quilo do amor. Amém, queridos? Se você for ali, está assim, ó, reservada, 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 reservada. Não tem mais nenhuma. Ainda faltam 3. Então, assim, irmãos, invista no quilo do amor na tua célula. Invista, fale toda semana. Sabe? Mostre para as pessoas a importância do quilo do amor. Você não sabe como isso faz diferença na vida de uma pessoa. Uma cesta básica para quem está precisando, para quem não tem comida em casa. Não é verdade, queridos? Então, assim, nos ajude. Ainda falta 3 cestas. Então, assim, se der, ainda movimente a tua célula e traga essas cestas aqui para a igreja, para a gente estar ajudando essas famílias. 3 para as pessoas que já estão cadastradas. Tá bom? Isso fora as pessoas que de vez em quando procuram a gente, procurando uma cesta básica. Fora as pessoas que procuram a gente. Só para você saber, nós não damos cesta básica para quem não precisa. Amém, queridos? Já teve uma época que vinha um abençoado aí, pegava uma cesta básica com a Cleide, uma cesta básica com a Sônia, depois vinha pedir uma cesta básica para o pastor, e a gente descobriu que ele estava vendendo cesta básica na cidade. Trocando, né? Então a gente faz isso com muito cuidado. Né? A gente cuida muito que essa entrega seja para pessoas que precisem realmente. É feito visita, é feito cuidado. Amém, queridos? A gente não sai dando cesta básica torto direito não, porque a gente já fez isso e não deu certo. Vamos entregar dízimos e ofertas? Levante sua mão direita aos céus. Pai, nós consagramos a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido a provisão dessa igreja, Pai. Pai, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante. Declaramos, Pai, nós cremos, Pai. Um dia nós vamos sair do aluguel ainda, Pai. Um dia nós vamos comprar o nosso prédio. Pai, se for esse prédio, graças a Deus. Mas se não for, Pai, o Senhor nos mostre também. Nós te agradecemos, Pai. Nós sabemos que os dízimos dos teus filhos, Pai, são o que vão trazer provisão para essa casa, Pai. Nós abençoamos e consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Traga o seu dízimo e tua oferta agora em nome de Jesus, querido. Pode ficar em pé já, querido, nós já vamos encerrar. Que alegria. Aleluia, pega na mão do teu irmão. Quer orar? Ora aí. Aleluia.
Quem foi na chácara ontem pela primeira vez, diz que a glória a Deus aí. Eu falei glória a Deus, você levantou a mão por quê? Gente, abençoada a nossa chácara, né? Queria que você orasse muito. Ontem na oração do Felipe eu achei algo muito lindo. Ele falou assim, aqui vai ser o lugar onde as pessoas vão encontrar o Senhor face a face. Né? Aqui vai ser o lugar onde vai ser Peniel na vida das pessoas. Comece a orar pela nossa chácara, nós precisamos de oração para construir nosso primeiro prédio lá. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós abençoamos esses dízimos, essas ofertas, consagramos ao Senhor, gratos pela sua provisão, Pai. Que nunca falte recursos e provisão nessa igreja. Nós abençoamos a vida dos teus irmãos também, dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em paz nos nossos lares, dá-nos uma célula abençoada, Pai. Que nada falte nas nossas células, não falte avivamento, não falte poder, não falte graça, não falte misericórdia, não falte milagres, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Não saia daqui sem dar 10 abraços, querido, em nome de Jesus.